A oração é o estabelecimento de um diálogo entre Deus e você. É a forma mais indicada para que você se aprofunde no relacionamento com Deus. Muitas pessoas tentam colocar Deus dentro de uma caixa ou usam palavras muito sofisticadas para conversar com Deus, quando na verdade Deus só precisa da sinceridade do seu coração, que você se aproxime dele verdadeiramente, seja sincero com ele, fale tudo aquilo que está passando pelo seu coração e ele está disponível a te ouvir. Como eu sempre digo, ele é um bom pai, ele anseia ouvir você, sabe? Muitas vezes outras pessoas não têm paciência para te ouvir, mas Deus sempre vai te ouvir, sempre vai estar disponível para ser aquele colo que você precisa ou o ouvido que você precisa, que todo mundo precisa, entendeu? E o tema do vídeo de hoje é oração, ou oração que prevalece. Sim, todos os meus vídeos são inspirados na aula do Rema, que é um centro de treinamento bíblico que eu fiz, porque esse curso transformou e revolucionou a minha vida. E se eu pudesse te dar uma dica faça o Rema e com certeza sua vida nunca mais será a mesma. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e te responderei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Jeremias 29:12 diz: então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Ou seja, resumindo, eu mostrei 2 versículos aqui que provam que Deus ouve as nossas orações. Então, muitas vezes você acha que Deus não fala, Deus não se comunica com você. Deus ouve você sim, e Ele se comunica com você. E a palavra diz, clame a mim e eu te ouvirei. E no outro versículo ele diz, quando você buscar com todo o seu coração, isso envolve toda a sua força, certamente Ele vai te escutar. Em 1 João 5, do 14 ao 15 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Isso significa o seguinte: eu e você precisamos conhecer qual é a vontade de Deus, porque muitas vezes eu e você precisamos orar de forma eficaz. Por exemplo, você não pode orar, Deus, eu oro para que o Senhor mate tal pessoa, ou que o Senhor bata em tal pessoa. Essa oração é desalinhada com a vontade dele. Então, quanto mais você se alinha, quanto mais você conhece a vontade de Deus, o caráter dele, mais eficaz serão as suas orações, porque ele é capaz de realizar tudo aquilo que você pedir alinhado com a vontade dele, entendeu? Ele é um Deus bom, então ele não realiza o mal, ele não é falso, ele não mente. Então tudo que você orar alinhado com a vontade dele, ele é poderoso para trazer vida e para realizar. E é muito importante que eu e você saibamos disso. A palavra diz também: aproximem do trono da graça com ousadia, a fim de encontrar socorro em momento oportuno. Ou seja, você não precisa se aproximar com vergonha, se aproximar com medo. Você pode se aproximar de Deus com ousadia, porque você vai encontrar socorro no momento oportuno. Você vai encontrar socorro quando você precisar, e Deus não está disponível simplesmente para te socorrer, mas principalmente para se relacionar com você. Muitos perguntam como manter um relacionamento, como ter a comunhão com Deus. E o segredo é constantemente se relacione com Ele, sabe? Você não precisa orar a Deus em um momento do seu dia, você pode passar o seu dia conversando com Ele. Você pode perguntar para Ele diversas coisas, você pode contar para Ele como você está se sentindo, você pode exaltar o nome dEle, elogiar Ele, que é uma das formas, né, da gente orar e se comunicar com Ele. E agora eu vou entrar um pouquinho no fato de que em 1 Tessalonicenses 5,17 diz para que a gente venha orar sem cessar. Ou seja, você não precisa parar essa comunicação com Deus, né? Você pode constantemente estar conversando com Ele, falando com Ele, apresentando as coisas para Ele, e eu garanto que a sua vida nunca mais será a mesma. Existem alguns tipos de oração, podemos dizer assim. Na verdade, não é um conjunto de regra que a gente consegue categorizar, sabe? Mas existem algumas modalidades de oração que eu acredito que podem trazer mais eficácia para você quando você orar. Primeiro, a palavra diz que quando a gente ora, Deus nos ouve. Então a gente precisa ter um posicionamento de que Deus está nos ouvindo, de que Ele nos escuta e de que aquilo que a gente pede, a gente precisa
crer que a gente recebeu. É o que a palavra diz em Marcos 11, 23 e 24. Você precisa crer que você recebeu. Então essa atitude do seu coração, essa atitude sua de se orar e se posicionar de que Deus está te ouvindo e que você acredita que você já recebeu, já está vindo para você, já veio para você, né? Aquilo que você crê pode transformar muita coisa na sua vida, porque a incredulidade, ela é um inimigo da sua oração. Muitas vezes você ora, Pai, muito obrigada por isso e isso, ou eu quero isso, 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 e aí você vem com incredulidade. A incredulidade, ela tira a força da sua oração. Então, em vez de ficar duvidando das coisas, creia naquilo que você crê, sabe? Acredite naquilo que você está aplicando a sua fé, está aplicando a sua oração, concentre as suas forças, concentre o seu coração naquilo que você está orando. Um outro tipo de oração, além de você crer que você recebeu, é a oração com ações de graças, onde uma vez que você orou pedindo algo ou falando algo, você rende graças por aquilo que você já recebeu. Você agradece a Deus e você vai nutrindo a sua oração com ações de graças. É igual a Abraão. Abraão, quando foi prometido um filho para ele, ele creu que ele recebeu e ele nutriu até manifestar com ações de graças. Não desfalecendo em fé, mas se fortalecendo. Então, a palavra mesmo diz isso, né? Que a forma como ele se fortaleceu foi rendendo ações de graça, foi agradecendo a Deus por aquilo que ele sabia, que ele estava bem certo, que Deus realizaria na vida dele, sabe? E isso é muito, muito, muito precioso. Uma coisa muito importante que eu quero falar com você é Mateus 11, 25, que fala sobre a importância de perdoar as pessoas. Quando você estiver orando, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o vosso Pai possa perdoar as suas ofensas. Então o amor de Deus, ele é um amor perdoador. Eu e você não temos o direito de não perdoar alguém, porque eu e você tivemos todas as nossas iniquidades perdoadas. Deus perdoou a mim, Deus perdoou a você, e você não tem o direito, ainda que você possa ter muita razão nessa situação, você não pode manter uma pessoa refém, sabe? Na verdade, você se mantém refém quando você não perdoa, né? Isso faz muito mal pra você, porque às vezes a outra pessoa tá vivendo bem a vida e você tá lá, preso àquele sentimento. Então tome a decisão, sabe? De entender que Deus te ama, Deus te amou e que você foi perdoado e logo você também deve perdoar. Porque a falta de perdão impede muitas vezes das suas orações serem atendidas. Isso é muito sério. Tudo aquilo que compromete o meu relacionamento com Deus, eu prefiro jogar no lixo do que perder o meu relacionamento com o meu Pai, com o meu Criador, entendeu? Então eu tô aqui te contando que a falta de perdão, a amargura, a raiz de amargura é algo que prejudica, que impede o seu relacionamento com Deus. Então, se eu fosse você, eu pegava toda essa raiz de amargura, essa falta de perdão e tomaria uma decisão com relação a isso, para que a sua oração seja escutada, seja ouvida e atendida e correspondida pelo Deus Criador. Deus deseja responder a sua oração, mas muitas vezes Ele não pode, porque você mesmo está impedindo que ela seja respondida através da sua falta de perdão, do seu coração endurecido. Então eu e você, a gente precisa entender que Deus é um Deus perdoador e que a gente deve perdoar, assim como Ele nos perdoa constantemente, nos perdoou na cruz, levando sobre Jesus todos os nossos pecados. Ó, se você quiser saber mais versículos sobre isso, anota aí, Colossenses 3,13 e Hebreus 12,5. Isso vai te ajudar muito a liberar perdão sobre as pessoas. Outra coisa muito especial com relação à oração é você depender do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, ora por nós com gemidos inexprimíveis. Você precisa entender que você não está sozinha. O próprio Espírito Santo, ele leva ao Deus Criador a oração que você precisa, ele intercede ao seu favor. Então a oração não necessariamente precisa ser você falando o tempo todo. Você pode ficar quieto, você pode ouvir o que ele tem para te dizer, porque ele se comunica com você e também, através das suas lágrimas, ele vai te ouvir, sabe? Existem gemidos inexprimíveis os quais o Espírito Santo leva coisas até Deus. Você precisa entender que é um diálogo, é um relacionamento, onde você fala, ele ouve, ele fala e você ouve, entendeu? Então eu queria te encorajar também a, depois de terminar de orar, fica quietinho um pouco, sabe? Ouve aquilo que o Senhor tem para compartilhar com o seu coração. Nutre você mesmo com fé, com entendimento de que esse Deus bom vai falar com você da mesma forma como
um pai e uma mãe natural boa gostariam de se comunicar com você. Existe a oração de consagração, que é aquela tratada em Lucas 22:42, que fala assim: contudo, não faça a minha vontade, mas a sua vontade. Essa é uma oração que os cristãos precisam constantemente fazer, constantemente trazer à memória, trazer à mente essa oração. Deus, que não seja feita, minha vontade é essa, essa e essa, pode deixar claro, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E isso é algo que vai fazer bem para você mesmo. Porque Deus sabe o que é melhor pra você, Deus sabe o que você verdadeiramente precisa. Então, se em algum momento Ele te pedir pra renunciar a algo, renuncie, abre mão e se consagre. Consagração é separação. Você pertence a Deus, então se separe, se consagre do mundo, das coisas que não se encaixam mais dentro de você. Vou falar de duas orações rapidinhas. A oração de entrega, que é aquela trazida em Salmo 37:5. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Pega as áreas da sua vida, pega o seu coração, pega aquilo que você tem, tudo que você tem. Muitas vezes você fala, eu só tenho isso é tudo que Ele precisa. Deus nunca teve problema em multiplicar o pouco. Então pega isso, entrega para Deus, confia nele e o mais Ele fará. Você precisa aprender a confiar e descansar em Deus. Nós precisamos aprender isso constantemente, né? A nossa vida com Deus nos ensina isso, a depender dele. E Ele é bom, Ele é muito bom. Outra coisa, a oração em outras línguas. Eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre oração em outras línguas. Se eu fosse você, eu assistia, porque a oração em outras línguas, ela é revolucionária. Ela transforma o seu caráter, ela faz coisas incríveis. Não cesse de orar em outras línguas, porque quando você faz isso, você edifica a si mesmo. E para finalizar, eu quero falar sobre a oração de concordância. Eclesiastes 4:9, melhor é serem dois do que um. Duas ou mais pessoas, quando se reúnem para orar, causam um poder extraordinário, uma explosão de poder, sabe? Tudo aquilo que a gente liga na terra, alinhado com a vontade de Deus, também é conectado nos céus. Ele nos ouve, sabe? Então eu quero te encorajar a orar com seus familiares, com seus amigos, unir a sua fé com a fé de outras pessoas, para que haja uma potencialização, sabe, da oração de vocês, para que você entenda que Deus ouve você, Deus te ouve, sabe? Então é isso. A minha oração é para que você invista cada vez mais no relacionamento com Deus, entenda que tudo que você precisa está nele. Ore sem cessar em nome de Jesus.